Vamos bater um papo aqui na área de casa, enquanto eu tomo meu cafezinho na minha xícara preferida, ó, do Mickey. Você já perdeu oportunidades por ter medo de falar em público? Por ser tímido? Ter vergonha? Quando eu era menor, tinha meus 12, 13 anos, eu deixei de fazer muita amizade que eu queria fazer porque eu tinha vergonha de chegar nas pessoas e conhecer elas e falar, bora ser amigo? Eu tinha vergonha de chegar nas meninas que eu gostava, de fazer muita coisa, de pedir favor para alguém, vergonha de muitas coisas. E isso, quando eu tinha uns 12, eu já sentia que me atrapalhava muito. Porque eu queria fazer uma coisa, mas não conseguia fazer porque eu tinha medo. E é chato quando acontece isso. Você não se sente completo. E por esse motivo, nesse vídeo, se você está nessa fase ainda de ser muito tímido, de ter medo de falar em público, eu vou te contar o que eu fiz para perder um pouco desse medo de falar e o que você pode fazer também para também perder esse medo. Por que desse medo? Por que a gente tem medo de falar com alguém, algum desconhecido? Ou de expressar a nossa ideia até para os conhecidos? Porque nessa hora a gente entra naquele sistema de luta ou fuga. Então, muitas vezes, aparece esse medo e a gente fica na vontade de fugir. Por isso que a gente evita falar com pessoas novas, porque a gente foge. Mas se você escolher lutar, que no caso é conversar, você está com medo, mas vai com medo mesmo e conversa com um desconhecido, desse jeito é que você vai acabar com esse medo. Porque cada vez que você se expõe, cada vez que você se coloca em risco, é quando você vai perdendo o medo de falar. Por exemplo, depois dos 13 anos, eu comecei a trabalhar com meu tio no ramo de fotografia. Ele é fotógrafo de casamento e eu ia nos casamentos com ele. E nos casamentos eu andava de um lado para o outro, com aquela roupa preta para ser discreto, mas no fim todo mundo olhava pra gente. Então, quando eu via que todo mundo estava olhando para mim, no começo eu sentia muita vergonha. E a vontade era de ficar parado num lugar, mas eu não podia ficar parado. E conforme eu fui passando essa fase, esse desconforto, eu percebi que mais pra frente, percebi que andar e ser visto, ser exposto, foi o que fez perder um pouco desse medo, porque depois eu já não tinha mais medo de andar. Então eu comecei a conversar com pessoas diferentes. E aqui vai uma dica para você. Se é muito vergonhoso, você não dá bom dia para as pessoas na rua? Esse é o primeiro desafio para você. Começa a dar bom dia para desconhecido na rua. Começa a dar bom dia para desconhecido na rua. Se você não faz isso hoje, você vai sentir um certo desconforto. Mas se você se desafiar e começar a dar bom dia para as pessoas, você vai ver mais para frente que já não é um problema dar bom dia para desconhecido. E daí que entra a próxima fase, que é você puxar um assunto com o desconhecido. E o jeito mais fácil é quando você for no mercado ou em outro lugar, puxa um assunto com o atendente lá do supermercado, da caixa, tá passando sua compra, você dá bom dia para a pessoa e fala alguma coisa, puxa o assunto, fala, nossa, tá calor hoje, né? Você gosta desse calor? E daí a pessoa vai falar, nossa, não gosto. Se ela for mais carismática, já vai até falar mais, e assim você vai ter puxado um assunto. E isso também vai te gerar um certo desconforto e vai te fazer evoluir e perder esse medo. E a questão aqui, a chave é, sempre se exponha. Assim, você vai com medo mesmo, mas se exponha, que você vai perder esse medo, vai perder um pouco dessa timidez. Você vai perder essa timidez e vai ser uma pessoa mais livre, porque agora você é presa do seu medo, você é presa pelo seu medo, né? Quantas coisas você queria fazer, ou pessoas que você queria conversar, queria conhecer, que poderiam ser melhores amigos e você não fez essa amizade por medo de falar com ela. Não apenas escute esse vídeo, mas bote em prática. Se você botar em prática, tem certeza que se você se expor
mesmo que pouquinho, você vai evoluir. Vai por mim, depois volta aqui nos comentários e fala como que foi essa experiência. Ou se você já é desenrolado, já perdeu o medo, fala aí pra mim também.